Boa noite a todos. Agradecíssemos a Harmonia Chico Xavier, no Ipiranga, Rua Antônio Marcondes 584. Hoje estou aqui, depois de 2 meses, que no mês passado, aliás, não estive aqui no mês passado, porque eu fiz aquela pequena cirurgia, mas hoje estou aqui, estamos ao vivo, pelo Instagram e pelo Facebook. Nosso tema será morrer em vida ou viver na morte. É um tema meio assim difícil de entender, mas nós vamos decodificar isso no decorrer do nosso encontro, uma palestra presencial e também estamos ao vivo, né, como eu disse, pelas 2 plataformas, Instagram e Facebook. Eu sou Hélio Paiva, estou aqui hoje, trouxe o Mestre Jesus aqui comigo, como sempre, né, hoje também, né, na minha camiseta, porque eu sou muito grato a Deus e a Jesus, porque daqui a poucas horas estarei chegando aos 65 anos. Rose Lima entrou aqui já pelo Instagram, seja bem-vinda, Rose Lima, minha amiga querida, e pelo Face já começa aqui também a aparecer os amigos. Então que nós possamos estar juntos nessa noite, vamos falar desse tema. Aqui já começa, isso, Ellen Vaz de Portugal aqui já, Ellen Vaz direto de Braga, em Portugal, seja bem-vinda, Ellen, beijo na Bia, na filhotinha, viu? A Rose Lima agora apareceu aqui no Facebook também. Boa noite, Ellen, seja bem-vinda. Aliás, a Guimarães, né? Não é Braga, não, é Guimarães. Seja bem-vinda, Ellen. Então, e na sua mãe também. A mãe da Ellen é palestrante espírita, lá, dirigente de casa espírita lá em Portugal. Então, prazer ter vocês aqui comigo, né? Cida Guarizi, minha amiga querida, lá do Santo Espírito Maria Amélia em São Bernardo, Inês Câmara Dias, a família Câmara sempre prestigiando as nossas lives. Então, eu não consigo, gente, cumprimentar todos durante a live nesse trabalho que eu faço aqui, mas o Marcos, meu amigo, ele vai aqui anotando para mim e no final da live a gente cita todos os nomes, tá? Eu Quitério Cavalcante, meu amigo direto de Lins, do estado de São Paulo, também chegou aqui. Boa noite, Hélio. Hélio Paiva. Gratidão por seus ensinamentos. Ah, imagina. Obrigado, Cida Guariz. Um beijo grande. O Rogério Lucas também chegou aqui. O pessoal está chegando aqui na nossa live aqui. E estamos também na palestra presencial. Estamos de férias, as casas não estão muito cheias, porém, Jesus disse que não importa quantas pessoas estejam reunidas, Ele estaria sempre ao nosso lado. Então nós vamos sempre antes de iniciar os nossos encontros, as nossas palestras, nós fazemos sempre aquela nossa vibração inicial, para que possamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de estarmos juntos, mais uma vez, para o aprendizado que o Evangelho nos oferece. Nosso temor será morrer em vida ou viver na morte. O que nós queremos dizer com isso? Nós devemos estar sempre vivos, estar sempre em movimento, sempre fazendo o melhor que nós pudermos por nós e pelo próximo, e não desanimarmos, né? O Ivo Penegrino, meu amigo, chegou aqui, Vera Barreto, Marcos Valentim Granelli, que esteve aqui conosco, né? Nós temos sempre os amigos que participam, e é um grande prazer estar aqui hoje. Como eu disse, é um dia muito especial, como amanhã também será, porque eu estou a poucas horas de comemorar mais um ano de vida nessa encarnação. Eu agradeço por mais esse ano de vida, mais esse ano de oportunidade, de aprendizado, que me foi oferecido por esse Evangelho. Que o Mestre Jesus continue iluminando, amparando a mim, aos meus. Gratidão a todos que me oferecem oportunidade de trabalho. Estou aqui nessa casa já há vários anos e outras casas que me oferecem também oportunidade de trabalho. Então que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre e amigo, seja sempre conosco, nosso mentor dessa casa, o Chico Xavier, que possa continuar iluminando nossos passos, iluminando essa casa, todas as casas de caridade que fazem o trabalho de auxílio ao próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. A Ellen Vaz está pedindo vibrações, que ele está com problemas graves na coluna. E tem mais uma de Portugal aqui, a Ana Wagner também chegou aqui, sim, é de Braga. Então, gratidão a todos pela presença, e daqui em diante, os que forem surgindo aqui, o Marcos irá anotando para mim, no final eu
fala o nome de todos, tá bom? Então nós vamos iniciar o nosso encontro com o tema morrer em vida ou viver na morte. Boa noite, seja bem-vinda. Então eu quero, nessa live, nesse encontro, quero pedir especialmente vibrações por Rita Guedes, uma grande amiga que desencarnou. Ontem foi o velório dela, foi lá comparecer, e que ela possa seguir bem na espiritualidade. Sofreu muito, mas sofreu com resignação, através de um câncer muito invasivo, mas que Deus a ilumine. Sempre estava nas minhas reuniões, uma pessoa maravilhosa. E quero também parabenizar Miro Coelho e Cláudia Guzmão, um casal amigo do Centro Espírita Monchis, que hoje está completando 32 anos de união. Então isso é muito bonito. O Miro, um grande amigo, estudamos junto no Irmão X, e a esposa dele é uma pessoa muito bacana também. E nós só podemos agradecer a Deus por tudo, né? Que a nossa irmã Rita Guedes siga bem no plano espiritual. Quando nós falamos de vida e morte, né, nós pensamos na vida do corpo, nem do período que permanecemos aqui encarnados. Na verdade, né, a vida cessa a partir do momento que somos criados, não cessa no momento que desencarnamos, na verdade, né? Porque nossa sequência como espírito segue. Quando nós reencarnamos, e reencarnamos apenas, ou encarnamos apenas uma vez, né? Nós somos criados, a nossa sequência corpórea, que não sabemos quantas vezes já passamos por aqui, é sequencial. O espírito é aquela sequência, né? Não dá saltos à natureza, como nós também não damos saltos, né? Nós espíritos. A vida não cessa, né? E essa informação que a doutrina espírita nos oferece é muito importante. Se, claro, nós acreditarmos nisso, né? Porque muitas pessoas têm dúvidas, né? Não acreditam realmente nisso. E mesmo porque algumas pessoas não querem mesmo acreditar, porque não é interessante acreditar. Especialmente irmãos nossos, que às vezes cometem muitos deslizes, não querem que a vida continue, eles preferem que nós sejamos como os rios que chegam no mar e se dissolvem e se misturam com tudo, retornando ao todo, né? Seria muito bom, porque se eu cometi muitos enganos na minha encarnação, né? Se eu retornar ao todo, eu não vou ter que responder, né, pelas minhas falhas. A dona Maria Marlene está aqui conosco. Dona Maria Marlene é aqui do interior de São Paulo, e hoje eu vou cumprir a promessa da dona Maria Marlene. Ela me pediu, a sobrinha dela, que está aqui, a Rose Lima, que é daqui de São Paulo. Tem pessoal de Portugal aqui hoje, viu? Tem bastante português aqui hoje. A Ana Vaga chegou aqui de Braga, o Jaime Vale também de Braga, e a Lucina Franqueira Batista também. Ó, tá todo mundo de português, tem mais português aqui do que brasileiro. Então, é a história do pé de frango, né? Que ela pediu para me contar. Eu já 2 lives que eu faço, eu esqueço de fazer. Então, vou fazer a dona Maria Marlene, né? É muito legalzinha a história. Eu contei aqui? Então, contei no Dia das Mães. Então, eu vou contar, né? O Zé Luiz, nosso primo, chegou aqui também, e o Marcos está anotando tudo ali. Então, quando nós aceitamos que a vida não cessa, nós vamos nos controlar melhor, nós vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Todas as nossas atitudes e decisões, todas elas, né, estarão sempre, né, nos acompanhando ao longo de nossas encarnações. Isso vai refletir nas nossas vidas, nos corpos que nós vamos ter que ocupar nesse período todo. Então, sabendo disso, nós assim pensamos, ou deveríamos pensar, e ter mais cuidado, né, com tudo que nós realizamos. Nos controlando melhor, né? Porque eu tenho a certeza de que quando se desencarna, né, no dizer espírito, ou falece, né, no dizer popular, o espírito não se dissolve, como eu acabei de dizer, ou seja, não retorna ao todo, né? Ele tem que seguir na sua individualidade, que todos somos espíritos individuais, né? Cada um de nós responde por nossos atos negativos e recebemos pelas virtudes que nós, porventura, tivemos. Então, nós vamos ter facilidades ou dificuldades, vai depender do quê? Do caminho que nós escolhemos seguir, o do bem ou do mal. Porque todos somos criados na mesma condição, e Deus, na sua sabedoria, nos introjeta em nós a consciência e o livre-arbítrio, e nós, ao longo da nossa encarnação, nós decidimos que caminho queremos seguir. E essa escolha que nós fazemos irá refletir nas nossas vidas futuras. Por isso, no dia nós temos inveja do outro. Por que ele está melhor do que eu? No outro dia eu falei a muitas moradas na casa do meu pai numa palestra, eu estava falando que o planeta Terra
Nós temos várias moradas no planeta Terra. Você não precisamos nem pensar em planetas, em outros planetas. Boa noite, dona Miriam. Boa noite. Seja bem-vinda. Né? Então, gente, nós temos no planeta Terra, nós temos países onde reina a paz, a harmonia, o respeito. Temos países onde são guerras, são agressividade, são, né, sofrimento extremo. Temos nós aqui que estamos no meio do caminho. Né? Boa noite. Cadê a Sofia? Que absurdo. Boa noite, sejam bem-vindos. Ó, que lindo. Seja bem-vindo, Rafael. Já estamos aqui trabalhando, tá bom, gente? Muito bom ter vocês aqui. Então com o Espírito não ocorre assim como eu estava dizendo, né? Nós seguimos nossa trajetória, né, no mundo espiritual. E claro, colhendo fruto do que nós semeamos. Qual é o tema de hoje? Aniversário do Hélio? Não, aniversário do Hélio é amanhã. Não, meu aniversário é amanhã, daqui a pouco. É morrer em vida ou viver na morte, é o tema de hoje. É meio confuso, mas não, nós vamos entender, né? Então, deixa eu seguir aqui. Então, se semeou bem, vamos colher bem. Se semeou mal, vamos colher mal, né? Mas eu não perdoo vocês por ter trazido a Sofia. Né? Então, existe uma frase que diz assim: morre o homem, né, fica o nome. Não é verdade? Na verdade, não é o nome, né, que fica, né? Porque nomes nós temos. Quantos nomes nós já tivemos nas nossas encarnações? Quantos pais nós já tivemos? Quantas mães nós já tivemos? Já paramos para pensar nisso? Quantos avós, bisavós? Nossa trajetória de todas essas nossas reencarnações que não sabemos quantas, nós sabemos que foram muitas, né? Quantos fazem parte da nossa trajetória? Quantas? Próxima encarnação nós já temos outro nome, que por isso que nós não somos, nós estamos. Nós não somos. Hoje estou Egni Paiva. Mas eu já fui João, já devo ter. Na próxima encarnação, não sei. Não sei onde eu vou reencarnar, não sei como é que vai ser. Não sabemos. Mas sabemos que estamos reencarnados nesse planeta aqui, que é um planeta ainda um pouco difícil, porque nós merecemos estar aqui. Como eu disse, né? O planeta Terra tem uma demonstração das casas do Pai, se nós olharmos bem. Porque nós temos aqui todas as condições. Como tem planetas ainda primitivos, como a Terra já foi, como temos planetas evoluídos, como Marte, como Júpiter, que dizem para nós que lá estão espíritos iluminados, né? Quem sabe nós chegamos lá e chegaremos, claro que chegaremos. Depende de quem? De nós. E não é do outro. De nós mesmos. Né, dona Miriam? Nós mesmos. Nós que vamos fazer. Nós que vamos pavimentar a nossa estrada. Ninguém pavimenta a nossa estrada para nós. Somos nós que fazemos, né? Semeando bem ou semeando mal. Todo mundo vai chegar lá, mas o tempo é nosso. Quanto tempo eu vou demorar para chegar nessa condição? Né? Vivendo bem, não é verdade? Porque às vezes as pessoas não vivem bem. Né? Então, como eu estava falando, morre o homem e fica o nome. Né? É quando inicia, mas hoje eu comentar a respeito do tema de hoje, né? Quando observamos alguns irmãos nossos que atravessam toda a encarnação, uma grande parte dela, em brancas nuvens, como se diz, né, gente? Como se diz popularmente, que não busca conhecimento e trabalho, que permanecem na dependência de familiares ou do Estado. Né? E se eu morrer em vida? Não busca fazer nada, tá bom assim. Eu não quero estudar, não quero aprender, eu não quero ouvir falar disso. Né? Então, infelizmente, não é que a gente está julgando, mas nós conhecemos pessoas assim. Muitos de nós conhecemos alguém, até na nossa família mesmo, infelizmente. Né? São espíritos que reencarnam e não querem buscar nada. Não tem vontade para isso. Né? E quando observamos, né, falamos, puxa vida, por que essa pessoa é assim? Por que esse espírito é assim? Nós somos espíritos, né? Que não buscam conhecimento, né? não querem lutar por si próprio. Se consegue algum trabalho, de alguma forma, encontra empecilhos, né? Para não continuarem ali. Não é? A ociosidade faz parte desses espíritos que, né?
podem reencarnar, já com este vício, porque é um vício. É um vício do espírito, que nós temos virtudes e temos vícios, todos nós. Estamos reencarnados aqui, nesse planeta ainda, né? Nós somos ainda espíritos em evolução. Nós estamos apenas no segundo degrau da evolução, segundo Kardec. Nós saímos do mundo primitivo e estamos em expiação e provas. Tem mais 3 para a gente atingir ainda. Estamos tentando ir para a regeneração. Onde na regeneração nós também podemos retornar para expiação e provas novamente. Porque nem todos conseguem, às vezes, retornar. Vencer. Porque nós somos ainda imperfeitos. Vai ter, assim, mais liberdade, mais segurança, mais respeito, mas muitos ainda vão voltar. E não é mais o planeta Terra, né? O planeta Terra já estará em condição de regeneração, então vai ser outros planetas, porque há muitos morados na casa do Pai, então tem muitos planetas como a Terra que também é de expiação e provas. Então nós podemos retornar para aquele local, né? Quem está no Espírito nos apresenta, né? Os espíritos, os pseudo-sábios, né? Encarnados após o desencarne, assim, nada muda, não imediatamente, né? Porque todos, em algum momento das existências, irão evoluir e procurarão evoluir, por amor ou pela dor, né? Mais pela dor do que pelo amor. Nós somos assim, né, gente? Nós somos mais pela dor do que pelo amor. Observemos. Pessoas que procuram Deus, procuram Jesus, procuram instituições, a grande maioria procura pela dor. Não no momento da dor, não no momento do amor. Ele vem no momento da dor, resolve, não volta mais. Só quando dói. Né, dona Miriam? Às vezes, na orientação da casa espírita, nós perguntamos para as pessoas: você é frequentador da casa? Eu já vim aqui uns anos atrás, eu estava com uns problemas, mas aí você voltou? Não, fiquei bem, não voltei mais. Mas no médico a gente vai a cada 6 meses, né? Então tem que manter, né? O corpo e também o espírito. Então, só quando está doendo demais. Depois resolveu, não, nós temos que manter a nossa saúde espiritual. O que nós levamos no fim da encarnação? É o corpo ou o espírito? O espírito. É só isso que vai conosco, né? Então, como eu estou falando, esses pseudo-sábios são aqueles seres humanos que sabem de tudo, né? Entra uma empresa, no dia seguinte já começa a exigir mudanças naquela empresa, sendo que às vezes aquela empresa já está ali há décadas funcionando daquela forma, e a pessoa chega e não quer mudar. Ou chega na instituição espírita também, ou na qualquer instituição religiosa, já quer mudar tudo, aqui não está bom, né? E é verdade. Temos pessoas que são os pseudo-sábios. E o pior, quando desencarnamos, não mudamos, continuamos do mesmo jeito. E quem são os pseudo-sábios? Olha só, eles desencarnados, né? Como é que é? De que eles se aproximam? De quem usa a mediunidade de forma negativa. Porque eles sabemos que fora do corpo, o espírito tem condição de ver muito melhor do que quando estamos. Isso aqui é uma prisão para o espírito, né? Eles acabam às vezes se aproximando dessas pessoas, dão conselhos que não é para ser, né? Conseguem ler o pensamento da pessoa e infelizmente muitas dessas pessoas cobram, né? Moedas disso, né? E mediunidade não foi feita para ser vendida. Dá de graça que de graça recebestes, né? Então é assim que funciona, né? Então, infelizmente é assim. E as pessoas precisam sábios, eles chegam, todos são incompetentes, ninguém sabe fazer nada, né? Eu sei de tudo. Eu não preciso aprender mais nada. O maior erro do ser humano é pensar que não precisa aprender mais nada. Nós sempre precisamos aprender. Todos os dias, todas as horas, aprendemos com as crianças, aprendemos com os mais velhos, aprendemos. A cada momento que nós estamos aqui reencarnados, nós temos oportunidade de aprendizado. Basta nós termos olhos de ver, como Jesus nos disse, né? A questão 564 do Livro dos Espíritos fala desses seres para nós. Entre os espíritos, ou os que são ociosos ou que não se ocupam de alguma coisa útil, a questão 564. A resposta é sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência, certamente os que há entre os homens que só para si mesmo vivem. Porém, essa ociosidade cedo ou tarde, o desejo de progredir se fará necessária. Ou seja,
vai chegar um momento que todos irão progredir. Todos irão sair dessa ociosidade. E o desencarnado também. Segue, ele é ocioso aqui, vai continuar ocioso na espiritualidade. Ele não quer nada, não quer fazer nada, não quer aprender, vai para o plano espiritual, volta para cá de novo. Não quer saber. E é normal isso, né? Como eu disse antes, essa resposta nos diz que todos, em algum momento, esses que classificamos, né, como os vivos que estão mortos, que é o tema, né, renascerão e retomarão o caminho da evolução e do progresso. Mas a gente está falando de vida, né? E nós realmente vivemos. O que é realmente viver? O que é viver? Que entre viver e passar pela vida são coisas muito diferentes, né? Existe uma grande diferença. Nós acabamos de falar dos ociosos que simplesmente passam pela vida, mesmo sem possuir limitações físicas ou mentais. As pessoas, assim, nossa, uma pessoa tem limitação física, ela vai passar apenas pela vida? Não. Eu vou citar exemplos aqui, né? Podemos observar que muitas pessoas, mesmo com limitação, irmãos nossos, né, não se entregaram e também não fizeram de vítimas, né? Eu posso citar, eu gosto muito de citar a Aleijadinha de Minas Gerais, que ele ficou paralisado as suas mãos e ele trabalhava em esculturas em pedras, em pedra sabão, principalmente madeira, e altares de igrejas maravilhosas em Minas Gerais, né? Então, a deformidade das suas mãos, é uma doença degenerativa que ele teve, ele não desistiu do seu trabalho artístico, ele amarrava as ferramentas nas mãos, né? Realizou grandes obras maravilhosas. Não ficou ocioso apesar da sua limitação física. Então, não quer dizer, porque eu tenho uma limitação, que eu vou desistir, né? Ele desencarnou em 1814, deixando exemplo, né, de superação para nós. Exemplo de vida daqueles que não se mortificaram devido à limitação física. Procurou uma solução para seguir, né, com o seu trabalho, que poderia se tornar um morto-vivo. Não poderia, vou ficar deitado aqui, porque agora eu não posso mais fazer nada. Não vou procurar realizar mais o meu trabalho. É um exemplo, né, de transcender as dificuldades do espírito. Já ouviram falar no orador espírita Jerônimo Mendonça? Já ouviu falar? O gigante deitado. Mineiro também. Jerônimo Mendonça Ribeiro, ele é um exemplo de superação, de não desistência da vida diante da limitação física. Muitos não conhecem, mas ele foi um orador espírita que viveu grande parte, né, de sua vida em uma cadeira de rodas. E que após algum tempo, ele só permanecia em uma cama, né, devido a uma doença degenerativa. Aos 20 anos ele estava paralisado. E aos 30 anos ele perdeu também a visão. Ele parou? Não. Seu apelido dos amigos que eu disse era o gigante deitado. Ele viajava o Brasil inteiro fazendo palestras espíritas. Era amigo de Chico Xavier. Ele conviveu com o Chico, né? E ele andava numa Kombi, que os amigos compraram, adaptaram para ele uma cama, que fazia as palestras naquela cama. Pesquisa, Jerônimo Mendonça, ver que você também não conhecia até algum tempo. O próprio Chico Xavier conviveu, mentor dessa casa, com o Mangina a vida toda, não é verdade? E parou a sua missão mediúnica do olho do Chico, sangrava. E ficava até madrugadas atendendo. Não reclamou de nada e tinha problema no coração também, né? Não sei se vocês já viram um vídeo na internet de uma mãe que não tem os braços, que ela cuida da filhinha com os pés, ela veste a criança, ela dá comida, tudo com os pés. Ela lava a louça. A gente olha e fala, puxa vida, como é que essa pessoa não desiste? Não morreu em vida, não, continuou. Serve de exemplo, né? Então, é assim que funciona. Não deixou de cumprir a sua missão, o seu trabalho, né? Então, é muito importante nós permanecermos vivos apesar das dificuldades, né? Escolher lutar e vencer, mesmo com as limitações.
Nós não temos limitações e ficamos reclamando, né? Isso é viver, não apenas passar pela vida. As pessoas não desistirem, nós devemos olhar essas pessoas como exemplos para nós. O próprio Divaldo, tem a história de Divaldo? Coisa linda, contava a história, retornou muito espiritual recentemente, né? Ele teve um infarto, você deve ter visto esse vídeo, que a Joana de Anjos, a sua mentora, chega e fala, vamos Chico, levanta, mas minha irmã, eu estou morrendo. Não, vamos lá, vai lá trabalhar. Então, tem alguém que nos empurra para nós irmos em frente, né? Então as pessoas escolheram lutar e não ficar, né, com limitações e reclamar disso. Esse Jerônimo Rodrigues tem uma parte, ele disse que era muito divertido, apesar dessa dificuldade, e tinha uma moça que não gostava dele. E ele um dia estava no cinema lá na sua cama, e aí passou uma moça no cinema, que tempo era escuro, hoje é claro, mas nós temos, né, Dona Mira? Tinha uma lanterninha, né, Dona Mira? Era escuro, né, o cinema. Vocês não lembram disso? Nós que temos mais de 30 anos que sabemos, né, Dona Mira? Viu uma lanterninha, lembra? Então, né, hoje não, já os cinemas são acesos, né, as luzes, antes não era não. Aí a moça passou e tropeçou nele, na cama dele. A gente falou, só tem aqui, você vê, falou, ele... Ao invés de devolver a ofensa, falou, ô minha filha, você também não para em casa, né? Tipo, onde é que eu tô, você tá também, né? Então, então, gente, ele era uma pessoa assim, as pessoas são assim. Como é o Chico também, que jamais defendeu, né? Devolveu uma ofensa, né? Para as pessoas que... todos foram ofendidos, como Jesus, como todos esses seres maravilhosos que nos foram apresentados por Deus, né? Então nós devemos procurar viver, não passar pela vida. E o Jerônimo Rodrigues, ele viveu até os 50 anos, encarnado, e trabalhando. Certa vez perguntaram para ele qual era o sonho que ele tinha. Ele só movimentava a cabeça, que ficou tetraplégico. Ele falou assim, meu sonho era poder virar de lado na cama. Que só ficava nessa posição. E não parou de trabalhar. Isso é exemplo para nós. Então, você falou de seres humanos que, apesar de haverem desencarnado há muito tempo, são lembrados e admirados. Como, por exemplo, né, nem vou citar Jesus, né? Mas temos Bezerra de Menezes. Quantos anos Bezerra de Menezes desencarnou, né? São pessoas que deixaram um legado para nós aqui. Isso é viver após a morte. É a vida após a morte. Porque todos nós, em algum momento, vamos... Antigamente os quadros, né, gente? Com aqueles desenhos, não era nem foto, né? Fazia aqueles desenhos, né? Aí depois nem aquilo, mas na parede, vai ali para os álbuns, hoje Facebook, daqui a pouco a gente vai embora e aí o mundo anda e nós somos esquecidos. Os netos vão falar, depois os bisnetos já não lembram mais e pronto. Mas sermos lembrados como essas pessoas que já há séculos que desencarnaram estão aqui, por quê? Porque eles deixaram um legado. Eles fizeram um bom trabalho. Foram espíritos que se doaram em favor do próximo. Quanto tempo nós vamos ser lembrados após o nosso desencarne? Depende do que nós semearmos aqui. Né? O que estamos fazendo com que se lembrem de nós? Pelo menos por algum tempo, né? Após nosso desencarne. O que é que nós estamos fazendo para sermos lembrados? Mas lembrados positivamente, né? Não devemos nos iludir, não, gente. A não ser que sejamos seres que impactam mesmo, né, a humanidade, feitos grandiosos como Jesus e muitos outros, nós cairemos no esquecimento. Né? Após algum tempo poderemos apenas ser um retrato na parede, ou nem isso, como eu disse, né? Mas se for para sermos lembrados por feitos negativos, porque também, infelizmente, alguns como Judas, Pôncio Pilatos, Nero, Hitler, e muitos da atualidade, é melhor, né? Esquecimento. Diga. Olha, só te fazer uma pergunta. Então, baseado no que você está falando, eu posso dizer que pela obra da pessoa, ela pode ser considerada eterna? Pela obra que ela fez? Não digo eterna. O Rafael está perguntando, pelas obras que nós praticarmos, nós seremos eternos. Eu não posso dizer eterno, mas
Jesus tem mais de 2000 anos e é citado a todos os momentos. Mas são seres muito evoluídos. Mas se a pessoa é lembrada pelo menos por um século, já está bom demais. Eu imagino, né? Porque pelo menos a gente pode dizer que o autor de cada um livro desse que está aí, Sim. pela obra dele, está eterno. Allan Kardec, 168, 170 anos do Livro dos Espíritos. Então nós estamos falando de Kardec. São pessoas que deixaram um legado positivo. Mas tem os que deixam legado negativo, são lembrados também, como Hitler. Infelizmente tem muitos que ainda gostam de Hitler. Nós temos jovens que usam a suástica do Hitler. Ou não? Sim. Infelizmente. Né? Deixou um legado, mas negativo, não um legado positivo. Mas foi tão impactante que também marcou. Então o que nós queremos marcar a nossa passagem aqui como? Como uma passagem positiva ou negativa? Para nós é negativo, para eles é positivo. O ser humano é muito difícil de ser compreendido. Cada um de nós tem o nosso pensamento. Né? Se for lembrado por termos negativos, pior não, né? Como eu disse, infelizmente são lembrados. Eu sempre convido a todos e faço uma enquete e pergunto se alguém conhece alguém batizado com o nome de Judas? Eu nunca vi. Vocês já viram? Ninguém batiza o filho com o nome de Judas, ou registra o nome de Judas. Olha como impacta negativamente. Eu acho que se alguém quiser, Judas você até consegue talvez registrar, porque tem vários Judas, né? Tem o Judas Iscariotes, tem o Judas, que é irmão de Jesus, tem vários Judas, né? São Judas Tadeu, né? Mas se a pessoa quiser registrar, acho que o nome de Hitler, acho que não deve nem registrar nos cartões, não sei. Não sei dessa lei, mas... Quem chama Adolfo, você já tem que olhar meio assim, né? É. Com PH, você pensa no Bezerra de Menezes, né? Que é Adolfo Bezerra de Menezes, né, gente? Então, gente, os resgates costumam ser muito penosos, essas pessoas que impactam negativamente. Né? Infelizmente, o que semearmos nas nossas vidas, nós teremos que colher. A colheita é obrigatória, né? Se seguirmos vivendo positivamente ou negativamente, na mente dos seres humanos, depende apenas de nós. Né? Então, o alcance de nossas atitudes, é claro, né? Da abrangência dessas atitudes, alcança o nível local, familiar, regional ou até mundial. Depende. Mas não importa qual seja, contanto que esse impacto seja positivo. Não é verdade? Se a pessoa está na família, é uma pessoa que não transcende, não faz, mas ela está ali no seio família. Vai ser lembrado pelos netos, não precisa ser uma celebridade. E muita celebridade não é lembrado positivamente. Não é verdade? Depende. Por quê? A vovó, a minha sogra, desencarnou. Nossa, não tem a festa, a gente se reúne, vamos falar da vovó, porque, sabe, a pessoa que trabalhou muito, mesmo estava de madrugada, criou os filhos, sabe? Deixou aquele impacto positivo na família. Não é nenhuma celebridade que apareceu na Globo, não. Então, não é isso. É como nós vivemos aqui. O melhor que nós fizermos por nós e pelos que estão ao nosso entorno. Se nós podemos transcender isso, se podemos falar, se podemos sair para fora, para auxiliar os outros, tudo bem. Mas nós já sabemos que a família é o sustentáculo das nossas encarnações. Porque é na família que nós resgatamos nossas dificuldades anteriores. Eu sei da família que nós normalmente reencontramos seres que nós convivemos em outras vidas. Né? O que eu sempre comento é que nenhum ser divino ou humano é considerado unanimidade. Ninguém é unanimidade. Nós não somos, Jesus não foi unanimidade, Deus não é unanimidade. Se Deus fosse unanimidade, não existiam ateus, não é? Se Jesus fosse unanimidade, ninguém tinha tirado a sua vida. E nós não somos unanimidade, ninguém é. Ninguém é unanimidade. Por melhor que seja, por mais que faça. Eu acho que essa aqui é. Ah, meu Deus, que linda. Pega o TV. Gente, tá me mostrando a Sofia. Olha isso. Olha, meu Deus do céu. Olha o chaveirinho aqui, ó. Que ela tá com óculos girassol. Luz e harmonia. Devia ter trazido ela aqui, né? Então ninguém é unanimidade. Nós não somos. Eu e Paiva não sou. Nenhum de nós, né? Então, e como eu disse, Hitler tem muitos seguidores no mundo ainda. Né? Por isso, façamos o nosso melhor, né? De acordo com o nosso conhecimento.
Evolução e nível de consciência. Porque é isso que determina a nossa estado, a nossa sequência espiritual. Depende do nosso nível de consciência. Quanto mais consciência nós tivermos, quanto mais nós soubermos, mais responsabilidade nós vamos adquirir. Quanto mais lhe será dado, mais lhe será pedido. E é exatamente isso, né? Então, fazer o nosso melhor de acordo com a nossa consciência. Jamais seremos unanimidade. Né? Então, essa live, estamos aqui fazendo uma live também, aberta. Né? Tem muitas pessoas que vão ver o que eu estou falando aqui, vai mudar de canal, esse cara está falando besteira. Tem outro que vai gostar, tem outro que vai gostar e vai, talvez na semana que vem, estar assistindo novamente, porque gostou. É assim que funciona. Um gosta, outro não gosta, outro ouve. Esse cara está falando essas coisas de espiritismo, isso aí é tudo besteira, tudo bobagem. Isso não existe. Sim. E mesmo assim nós seguimos com a nossa convicção, com a minha consciência. Porque a gente deve falar do que a gente realmente acredita. Eu falo no que eu acredito. Então nós não temos culpa se nós falamos coisas que nós... Se amanhã depois, pode ser que esteja falando, que eu sei que não é, podia ser algo que eu em verdade, eu não vou ter culpa porque eu estou falando do que eu realmente acredito. Certa vez na doutrinação na casa espírita, eu não esqueço disso, chegou um espírito, uma mulher, que ela trabalhava na igreja fazendo o catecismo. E ela tinha descoberto que a morte não existia, que não tinha céu, inferno, nem purgatório, que era totalmente diferente do que ela falou para as crianças no catecismo por muitos anos. Ela falou que tinha ficado décadas fazendo aquele trabalho. Ela falou, eu estou muito decepcionada, porque eu falei do que não era realidade. Eu falei, mas você falou do que você acreditava, então você não tem culpa. Agora, se você soubesse, você falasse do que você sabia que não era verdade, aí sim você teria culpa. Você não tem culpa do que você falou, do que você acredita. É assim que funciona. Quando eu sei, como nós infelizmente presenciamos, muitas pessoas sabem que não é daquela forma e usa, principalmente do evangelho, para explorar, para mentir, para dizer coisas que não são verdadeiras, visando proveito próprio, esses sim responderão, porque sabe que não é daquela forma, mas prega do jeito que é um negócio que eu sempre falo, é o premeditado. Exatamente. Premeditado que é o Isso, a complicado. premeditação. O erro não. Exatamente. O erro todo mundo Então, tá sujeito. é exatamente o que aconteceu com essa mulher. Você não tem culpa de nada. É o que você acreditava, o que te ensinaram e que você continuou falando. Hoje você sabe, você vai reencarnar novamente, você vai ter oportunidade muitas vezes de reverter isso. Eu estou falando hoje de doutrina espírita, pode ser que em outra vida eu tenha falado um monte de coisa e desvirtuado os outros, por que não? Nós não sabemos. Sabemos que reencarnamos aqui com propósito. Eu não sei o que eu fiz na outra. Pode ser que eu tenha usado minha palavra em outra vida para desvirtuar, para enganar, não sei. A gente não sabe das nossas vidas passadas. O que nós devemos, que eu aprendi assim, eu devo falar do que eu realmente acredito. Porque no dia que eu não acreditar, eu não falo mais. Porque aí eu vou estar indo contra a minha consciência, indo contra os meus princípios. O princípio do ser humano, o princípio do Filho de Deus. De não falar coisas que não sejam verdadeiras. De dizer coisas que não sejam verdadeiras. Né? Então, é muito importante isso. Então, muitas pessoas vão gostar, não vão gostar, mas é importante que nós façamos o melhor de acordo com a nossa consciência. Que no final da noite, no nosso travesseirinho, nós deitamos e falamos assim, eu fiz o meu melhor nesse dia. Pronto, como são o... Oh, meu Deus. Ô, gente. Tomás de Aquino, né? Fala. No final do dia faz aquele apanhado. O que eu fiz durante o dia? Se eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém, eu fui um ser humano bom, eu não desrespeitei ninguém, não diminuí ninguém, então tá bom. Deitamos na nossa cama e descansemos, que nós fizemos o nosso melhor naquele dia. É só isso que faz com que nós vivamos bem nesse planeta. Né? Defender e divulgar o que nós realmente acreditamos. Não adianta nós falar uma coisa que nós não acreditamos. Quando divulgamos algo que nós sabemos não ser verdade, aí sim nós vamos responder por tudo. Eu sou um pequenininho divulgador da doutrina, mas eu falo do que eu acredito. Né? E vivencio. Porque pode ser que muitos não concordem, claro, como eu disse, mas o importante é não estar, né, se utilizando de subterfúgios, de palavras que não são verdadeiras, pelo menos do que a gente acredita. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento para que nós
se possível, sejamos lembrados no nosso retorno ao mundo espiritual, pelo menos por uns meses, como alguém que fez alguma coisa de bom, a gente que semeou bem, que fez o melhor, né? Então, evitando estarmos mortos, estando encarnados. Né? Não importa a idade que nós temos, nós nunca, sempre falamos, nós nunca estamos velhos demais para semearmos coisas boas e reparar erros cometidos. Reconciliar com o desafeto, se os temos, né? Porque tudo que evitarmos carregar conosco de negativo, de desavenças, um tanto melhor. Porque tudo que recebemos de pensamentos positivos e negativos chega até nós. Porque todo pensamento emitido em nossa direção, nós vamos receber. E a Maraci Cachete, amiga muito querida aqui, que era muito irmã de alma da Rita Guedes, que é uma amiga nossa que desencarnou, que ontem fui ao velório dela. A Rita Guedes, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque ela viveu com câncer por 2 anos, eu estava conversando ontem com os filhos dela, eles falaram assim, olha, ela chamou todo mundo que ela tinha alguma dificuldade, alguma desavença, chamou todo mundo para conversar, ligou, pediu para as pessoas virem visitar, conversou com todo mundo. Ela foi em paz. Mas nem sempre nós conseguimos isso, o que ela conseguiu. A morte vem de repente e nós vamos embora e deixamos muita coisa pendente. Então, gente, vamos procurar resolver nossas pendências se as temos enquanto estamos aqui. Porque nós não sabemos se amanhã nós estaremos encarnados. Eu nem sei se eu vou chegar aos 65, faltam poucas horas, né, gente? Mas eu não sei. Amanhã, 65. Mas eu não sei. Deus é que sabe de todas essas coisas. Então, quanto menos desavenças, quanto menos dissensões, quanto menos dificuldades nós deixarmos aqui, um tanto melhor. Para que nós sejamos lembrados no nosso desencarne, pelo menos que foi uma pessoa mais ou menos legal. Mais ou menos, né, dona Miriam? Mais ou menos, né? Então, que nós possamos levar isso conosco. Vamos procurar lembrar desses exemplos que eu citei aqui, pessoas que tiveram dificuldades, mas não morreram em vida, continuaram lutando, trabalhando, fazendo o seu melhor pela humanidade e por si mesmo, porque ninguém faz nada para o outro. Tudo que nós fazemos para nós mesmos. Nós não fazemos nada para ninguém. Tudo que eu fizer de bem, retornará para mim, o que eu fizer de mal também retornará para mim. É assim que funciona. Não tem. É a lei do retorno. É a lei do retorno, ação e reação, né? Causa e efeito. Tá certo. Antes de terminar aqui, ô Marcos, você pode me dar os nomes? Eu vou falar o nome dos participantes aqui hoje. Vou fazer uma pergunta aqui, lá de Portugal. É verdade? Deixa eu pegar meu auxiliar aqui. Meu auxiliar é Oxford, gente. Obrigado, Marcos. É verdade quando os pastores fazem uma imposição de mão para os de Quitos, eu não sei, ela fala, é português. Em vez de eles a lutar para sair do corpo, está usando para incorporar, vejo eles a gritar com cada coisa de exorcismo, até deitam coisas da boca, é verdade? Gente, a mediunidade ela está em todos os lugares. Né? Nós vemos manifestações nas igrejas evangélicas. Né? Então, não tem, sim, manifestação, mas assim, que espíritos estão ali? Nós falamos aqui dos espíritos que têm essa condição. Então, jamais o espírito de luz, o espírito evoluído, vai participar dessas coisas. Eles se afastam. É médium, mesmo médium. A mediunidade está em todos os lugares. A mediunidade está em todos os lugares, a mediunidade. Porém, como é que ela é utilizada? Não estou criticando, gente, cada um, né? Mas ela invasa isso. Sim. Ela perguntou o que mesmo? Ela estava perguntando dos pastores que fazem aquele, né? Incorporações. Sim, existem. Não é a palavra da incorporação, né? Mas assim, existe sim, mas porém, quem que está ali? Que espírito está ali? Isso. A incorporação é médium, é um médium. Por que não? A mediunidade está em todos os lugares. Porém, quem está ali? Como eu falei dos pseudo-sábios. Quem está ali ao lado daquele médium que está dando uma consulta para falar para as pessoas coisas que não são realidade? Vai ser o espírito de luz? Naturalmente que não é um médium. Mas quando aquele médium parte por um caminho que não é o caminho correto, os espíritos bons se afastam. Quem se aproxima dele? Os de baixa evolução. Sintonia. O espírito de luz jamais vai compactuar com algo que é mentira. O Alexandre de Viagem. Sim. Tudo isso. Agora eu vou falar as pessoas que estão conosco aqui.
né? A Ellen Vaz, que é de Portugal, de Guimarães, o Rogério Mucas, a Rose Lima, o Ivo Penegrini, Cida Guariz, Ana Vaca, também de Portugal, de Braga, a Maria Marlene, que eu vou contar agora a história do pé de frango que eu prometi, a Lucina Franqueira Batista também é de Portugal, Jaime Wagner também é de Portugal, olha só, José Luiz, Alexandre Pereira, Aguinaldo de Jesus, Zezito Lima, que é o pai da Rose Lima, Vera Lúcia, José Lima, Josefa Santina, que é a minha cunhada lá de Aliança, no Pernambuco, Vera Cidana, Maraci Cachete, Vânia Helena Comitini, Rose Lima e Nilma Maria. Deve ter mais alguns nomes por aí. E tem um Instagram aqui, que infelizmente não é meu amigo, o Limbo, o que você acha? Alguém está perguntando aqui, é o Alexandre. O Limbo, na verdade, Alexandre, estão falando do umbral, né? Na verdade, o Limbo é algo muito que mental, né? O espírito se vê naquele local porque ele acha que merece estar ali. Na instituição espírita, nós temos irmãos, que eu já comentei aqui, que eles chegam e se vê como animais. Eles não são animais, eles se vê como animais, com garras, pegas, porque erros que cometeram, eles acham que merece estar naquela situação. Mas ele não é, ele é o espírito já na condição de homem, na condição hominal. Então nós não regredimos a condição animal. E quando nós mostramos para ele quem é realmente, que o plano espiritual mostra sua aparência, o homem, eles choram, eles ficam, mas eu não mereço ajuda, porque eu errei. Então o limbo é exatamente isso, pelo que eu posso, né, assim te dizer. Nós temos aqui no Instagram Menaniano, temos várias pessoas aqui no Instagram também, muitos amigos aqui participando, né? Então, eu prometi para essa senhora aqui de perto de Campinas, que é tia, já 2 lives que eu esqueço. No Dia das Mães eu contei a história do pé de frango. E a sobrinha dela, Rose Lima, pediu para mim contar e eu esqueço. Então eu falei para eu prometi que hoje eu contava. Então eu vou contar para vocês também. É assim, é uma mulher, uma mãe, que ela matava o frango, né? Que até matava o frango e tal. E ela fazia o frango, ela falava para os filhos assim: os pés, pescoço, são meus. Ninguém come. E ela comia os pés de frango. Eram pobres, situação difícil, os filhos cresceram, venceram na vida, já estavam numa condição boa. Um belo dia, já os filhos já adultos, um filho dela chegou na cozinha e estava jogando os pés de frango fora. Mas mãe, a senhora está jogando pé de frango fora? A senhora sempre gostou de pé de frango? Ela falou assim: eu não gostava de pé de frango, eu comia para que vocês comessem os melhores pedaços. Então eu falei que ia contar essa história, eu prometi, eu começo a fazer a grávida, porque como agora a dona Maria Marlene, tá vendo? Hoje eu contei para a senhora a história, que a Rose, porque eu que tinha que contar, não era ela. Então, gente, então é isso, mãe é mãe, né, gente? Então, como eu amanhã estou fazendo mais um ano de vida, quero aproveitar para homenagear a dona Geralda, minha mãe, meu pai, José Morenz de Paiva, que já estão no mundo espiritual, mas tenho certeza que estão sempre me adulando, me abraçando, que eu sou caçulinha, né? E obrigado, meus pais, pela oportunidade que me ofereceram de estar aqui encarnado. Vocês me ensinaram, meu pai me ensinou a trabalhar, a ser honesto, e um grande exemplo para mim. Meu pai é semi-analfabeto, minha mãe também, mas sempre me deu exemplo de honestidade. Então é muito importante isso. Então, obrigado aos mentores amigos, meu mentor espiritual que está sempre do meu lado, meu seguindo, os mentores amigos, os espíritos amigos que me acompanham, que possam continuar me ajudando. E que quem sabe no ano que vem eu esteja aqui comemorando o 6.6. Mas se eu não estiver aqui encarnado, estarei aqui também, porque o espírito não morre. Obrigado a todos vocês, obrigado amigos queridos, obrigado Dona Mira, obrigado a essa casa que me acolhe aqui há uns 10 anos que eu trabalho aqui. Ter a oportunidade de vir aqui fazer essas palestras. Então, que Deus ilumine a todos nós, que nós possamos seguir em frente na nossa luta, sempre olhando para essas pessoas que têm limitações, tinham limitações, mas nunca desistiram e nunca deixaram de fazer o seu melhor por eles e pelo próximo. Muita paz a todos. Nós vamos agora fazer o nosso encerramento, acomodando as nossas cadeiras, quem quiser fecha os olhos, para que possamos agradecer aos mentores amigos, ao nosso Chico Xavier, ao Mestre Jesus, nosso irmão querido, nosso irmão mais velho, a Maria, mãe de Jesus, a mãe de todos nós,
que ilumine a todos nós, ilumine essa casa, a todas as casas como essa, que levam a palavra, que levam o consolo, que abraçam, que auxiliam, que divulgam essa doutrina maravilhosa, que tanto nos auxilia nos momentos de dificuldades. Vibrando para os nossos irmãos moradores de rua, nessas noites frias, debaixo de pontes e viadutos, para os nossos irmãos usuários de drogas, que estão, infelizmente, naquela condição de espíritos que estão parados no tempo, infelizmente, mas sabemos que todos, no momento certo, irão retornar, irão conseguir voltar à sua normalidade, porque Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Mestre e Guia, e todos, mas todos nós conseguiremos atingir a condição de angelitude. Mas, como eu disse, o tempo é apenas nosso, nós que pavimentamos nosso caminho rumo a planetas melhores, a vidas melhores, a corpos melhores, a evoluções e a planetas mais evoluídos do que o nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos e que nós possamos seguir em frente a nossa jornada. E eu estou muito feliz porque eu vou ficar mais velho um pouquinho. Muito obrigado a todos. Muita gratidão, né, dona Miriam? Eu comemoro muito meus aniversários porque é muito bom fazer aniversário. Adoro. Beijo a todos. Obrigado. Até estourei o tempo, gente. Muito obrigado a todos aqui, né, no Instagram e no Facebook que acompanham conosco. Um beijo a todos e que Deus nos ilumine. Né? Abade André Figueiredo também, que tem gente nova aqui na nossa área. Sejam bem-vindos todos, tá bom? Que chegaram agora. E toda terça-feira temos live das 20h10 até 21h e qualquer coisa, tá bom, gente? Estão todos convidados. Todas as terças-feiras, o ano todo. Beijo a todos.